Bom dia! E como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, aqui tudo bem. Hoje são dia 23 de julho de 2026. Muito feliz de estar aqui, respirando o ar da vida que Deus está me dando. Graças a Deus, na fé de Deus, na paz de Deus, na esperança que um dia esses olhos verão o Senhor na minha frente, o meu Criador da minha vida, que me dá paz, me dá amor e carinho nessa hora tão difícil para todos, nesse mundo de Deus, uma hora muito difícil, muito difícil. Olha, gente, vamos agradecer a Deus pelo pão da vida, vamos agradecer a Deus pelas nossas casas, vamos agradecer a Deus pela proteção e pela paz. Muita gente está comendo rato lá na África. Muita gente está morando em cemitérios. Outro dia eu estava olhando um vídeo de pessoas morando em cemitérios, dormindo em cima de cova, de gente que está morto. Eu também vi um vídeo em Manila, em Filipinas, pessoas vivendo numa praia toda suja. Suja, 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 latas e lixo de tudo quanto é lado. Numa favela lá na praia, em Manila. Muitas crianças sofrendo, sofrendo, sofrendo. Gente, Deus está voltando e o julgamento de Deus será aqui, ó, aqui nessa terra. E vai começar aqui nos Estados Unidos, tá? Hoje nós estamos lendo o capítulo 32 do profeta Ezequiel, e que está falando sobre o julgamento que veio para os egípcios. Por que veio para os egípcios? Porque eles estavam zombando dos judeus que foram carregados para a escravidão na Babilônia, tá? E também eles estavam muito arrogantes, igual os Estados Unidos, a América, são muito arrogantes, muito. E falando que o rio Nilo é um rio muito importante lá no Egito. O faraó falando que ele é que fez o rio Nilo. Gente, tudo que é feito nesse mundo foi feito por Deus. Não foi feito por ser humano, não. Tá? Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Então Deus pegou e mandou o julgamento dele lá no Egito e nas cidades vizinhança, no Eló, como é que fala? Elã, todas as cidades ali próximas do Egito foram atingidas. A Babilônia pegou, mandou os soldados deles lá e trouxeram o Egito, trouxeram o Tiro, que é o Líbano, trouxeram um monte de cidades para a escravidão na Babilônia. Então, gente, veio o Irã, que hoje é o Irã, que está brigando com os Estados Unidos hoje, nós estamos em guerra com o país do Irã. O Irã naquela época era o país da Pérsia. Pérsia foi escolhida por Deus para destruir a Babilônia, tá? A Babilônia naquela época. Então veio o rei da Pérsia, o rei Cyrus, e destruiu a Babilônia de antigamente, porque os Estados Unidos é a Babilônia de hoje. Atualmente, os Estados Unidos é a nova Babilônia, o país da confusão. Homem pensa que é mulher, mulher pensa que é homem, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Então, é uma Babilônia, isso aqui. Então, o país do rei Cyrus, do rei da Pérsia, Cyrus, mandou os soldados dele ir na Babilônia e destruiu tudo. Aí, o pessoal da Babilônia, da Pérsia, os iranianos,
ainda escreveram um decreto dando liberdade para os judeus de voltarem para Jerusalém e construir a Nova Jerusalém, que foi no ano de 600 e 500, durante o ano de 600 e 500 antes de Cristo. Cristo não tinha nascido ainda, você pode olhar isso na internet. Aí construíram a Nova Jerusalém e Jesus nasceu no ano 0, no ano 1. Nós estamos no ano 2026 agora, 2026 depois de Cristo. Então, foi assim que foi construída a Jerusalém. Aí, mas é muito irônico que o rei da Pérsia, o Círus, deu o decreto de liberdade para os judeus e mandaram eles de volta para Jerusalém para construir Jerusalém. E hoje em dia, o Irã, que é a Pérsia, né? Antigamente era Pérsia, está fazendo bombas atômicas para derrubar, destruir todas as pessoas, todas as populações do mundo que não concordam com eles. Se você não concorda com a lei deles, do Sharia Law, eu não sei como é que fala em português, mas em inglês é Sharia Law. Se você não concorda com eles, eles têm lei, os muçulmanos do Irã, eles têm lei, não só os muçulmanos do Irã, do mundo inteiro, eles têm lei nos países deles que criança de 9 anos é forçada a casar com homem velho. E você vê crianças lá nos países iranianos, em outros países, Paquistão, Afeganistão, tudo criança de 9 anos sendo casada com homem velho e ficando grávidas desses homens velhos. Então, gente, hoje em dia os Estados Unidos está em guerra com o Irã. E os Estados Unidos vai ser destruído pelo Irã. É o que a Bíblia fala. Porque os Estados Unidos é a nova Babilônia. Olha, gente, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Se você for no Gênesis capítulo 19, e você começa no versículo 1 e fala assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, a Sodoma. Estava Ló era o sobrinho do Abraão, assentado à porta de Sodoma. E vendo Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Ló disse para os anjos: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E ele disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Está vendo Ló, que é o sobrinho do Abraão? Abraão é o patriarca da fé, gente. Naquela época ninguém estava orando a Deus, era tudo pagão. O Abraão foi o primeiro a orar a Deus. Foi o primeiro a servir a Deus, nesse mundo todo afora. Então o Ló era o sobrinho do Abraão. O Ló pediu os anjos para vir ficar na casa dele, e os anjos falaram: não, vamos ficar na rua. Porque o Ló sabia que na rua não era seguro para os anjos ficar. Era tudo homem homossexual que estavam vivendo lá. E aí no versículo 3, e porfiou com eles muito, quer dizer que o Ló insistiu, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. Versículo 4, e antes que se deitassem, secaram a casa dos varões daquelas cidades, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Todo o povo de todos os bairros vieram à casa de Ló, os novos e os velhos,
porque queriam dormir com os anjos do Senhor. Aí aconteceu, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Trazei-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Ló saiu para fora da casa dele e foi lá conversar com esses caras. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. O Ló pediu para eles não fazer mal para os anjos que estavam dentro da casa dele. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram o varão, as 2 filhas virgens. Fora vô-las trarei e fareis delas como bom fonós vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram a sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram: mas como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. O pessoal da cidade lá, os homens, os novos e o velho, queriam arrombar a porta da casa do Ló, para poder fazer sexo com os anjos. Versículo 11. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até a maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Tá? Eles ficaram cegos. Os caras lá que estavam querendo arrombar a porta do Ló, do sobrinho do Abraão. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tem nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Os anjos falaram para ele, para o Ló, tirar o pessoal fora de lá, porque os anjos vão colocar fogo em tudo. Olha no versículo 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar, porque Deus colocou fogo. E diz: eis aqui, tenho aceitado também nesse negócio, para não derribar a cidade de que falaste, que o Ló queria ir para uma cidade chamada Zoar. Aí os anjos deixou ele ir, porque os anjos queriam que o Ló fosse para o monte, mas o Ló queria ficar na cidade de Zoar, ele e a família dele. Então, gente, versículo 13, versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quanto tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. E aí o que aconteceu? Então saiu Ló e falou ao seu genro, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seu genro. O genro do Ló zombaram dele. Eu sei que tem muita gente zombando de mim, mas quando Deus passa o julgamento dele, é certíssimo. Está o mundo todo copiando os pecados dos americanos, e Deus vai passar o julgamento dele nesse país dos Estados Unidos, a Nova Babilônia. E, ironicamente, os Estados Unidos será destruído pelo Irã, que está fabricando bombas atômicas, não só para destruir os Estados Unidos, mas para destruir todos os seres humanos que não aceitam as leis deles. Gente, o julgamento está vindo.
e vai começar aqui nos Estados Unidos, na Nova Babilônia. A Nova Babilônia. E o Irã, que antigamente era o rei da Pérsia, o país da Pérsia, acabou com a Babilônia antigamente. E esse mesmo Irã vai acabar com a Nova Babilônia, que é os Estados Unidos. Estados Unidos, o Irã, hoje está sendo apoiado pela Rússia e pela China para destruir tudo que é de Deus. Esse país, Estados Unidos, foi fundado na paz, no amor, no respeito de ser humano. E agora esse país está decadente. Está numa moral, numa imoralidade extrema. E Deus vai acabar com esse país. Então fala assim, ó, a destruição dos Estados Unidos, a Nova Babilônia. Ezequiel capítulo 32, versículo 10. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira quando eu brandir quer dizer empunhar uma arma, mexer com a mão com vigor, a minha espada, ante os seus rostos. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da sua queda. Estados Unidos vai cair, gente. Estados Unidos vai cair. Não tem jeito. Não tem jeito. A terra do mel e do leite, que foi fundada com amor, com respeito, com paz. E agora essa nova Babilônia que se tornou os Estados Unidos vai cair, gente. A palavra de Deus é certa. Aí no versículo 32, Ezequiel, capítulo 32, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Olha, Deus usou a espada do rei de Babilônia antigamente para disciplinar o próprio povo dele, os judeus, que foram carregados para a Babilônia e ficaram lá 70 anos de escravo. Agora Deus usou a espada do rei da Pérsia, que é o Irã today, para acabar com a Babilônia antigamente. E agora Deus vai usar de novo a espada do Irã, que é uma nação pecadora, para trazer o julgamento para os Estados Unidos. A Nova Babilônia é os Estados Unidos. Por quê? Porque está o mundo inteiro, copiando os pecados dos Estados Unidos. Eu te peço, Senhor, para dar convicção, arrependimento, essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, está ouvindo a sua voz, Senhor. Que ela possa se arrepender e não olhar para trás. E não pecar mais contra ti. Por favor, Senhor, nos dá força, nos dá esperança da gente um dia ser encontrado no seu reino, ser encontrado cheio de amor, de paz, de esperança, de ficar contigo, morar no seu paraíso eternamente. Protege os cristãos desse mundo todo afora. Protege os Estados Unidos, Senhor. Traz arrependimento nesse país. Por favor, Senhor. Traz arrependimento. Antes que o seu julgamento
se encontre aqui. Salva almas, Senhor, almas que precisam de Ti, que reconhecem que nós somos as criaturas de Ti e nós precisamos de um Criador. E o único que pode reconciliar, o único que pode trazer a gente de volta para Deus, reconciliar as criaturas com o seu Criador é Jesus Cristo. O Senhor, abra os nossos olhos que a gente possa ver e os nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém.